Aula 43 do curso Desenvolvimento Orientado a Componentes com OML, título Desenvolvimento de Software, parte prática, etapa 7, com foco na especificação funcional das interfaces dos componentes. Muito bem, então estamos na terceira e última subetapa da etapa 7, agora tratando da especificação funcional das interfaces. A principal finalidade dessa subetapa é o que? É descrever o que cada operação faz, as operações requeridas e fornecidas, bem entendido, sob a ótica de um observador externo. Bom, nós temos dois procedimentos aqui na subseção 7.3 da especificação funcional. A produção do diagrama de casos de uso do componente, que concentra todas as operações requeridas e fornecidas e seu vínculo com os portos, e diagrama de atividades de cada operação. Bom, nesta prática que faremos trabalhando lá sobre a nossa interface de modelagem, nossa ferramenta de modelagem, vamos focar nesta prática na produção do diagrama de casos de uso de um dos nossos componentes. Na próxima prática, nós trabalharemos no diagrama de atividades. Então, vamos ao uso da nossa ferramenta. Produziremos o diagrama de casos de uso para este componente interface usuário. E o diagrama de casos de uso ele vai juntar a informação que nós vemos aqui no diagrama de componentes, que são os portos, né? E a informação que está aqui no diagrama de classes, que são as operações desses portos. Então, nesses dois diagramas aqui nós vemos os portos e as respectivas interfaces associadas, e num diagrama separado nós vemos as operações dessas interfaces. Mas no diagrama de máquina de casos de uso, que está, vamos iniciá-lo agora, nós vamos juntar essas informações. Então, como nós iniciamos esse diagrama? Para cada porto, nós criamos um ator. Então, precisamos ter um ator porto lógica e outro ator porto servidor. Então, vamos colocar isso neste diagrama. Então, aqui estão os dois atores correspondentes aos dois portos. Os dois portos, porto servidor, porto lógica. Agora, o que nós precisamos associar são as operações. Então, por exemplo, aqui o porto lógica. Porto lógica, ele tem a interface fornecida usuário lógica, aí tem a interface requerida lógica usuário, com as suas operações. Então, aqui está usuário lógica, interface fornecida, interface lógica usuário, interface requerida. Nesta interface fornecida, nós temos a operação exibir estado. Muito bem, então nós vamos lá no diagrama e vamos acrescentar a operação exibir estado. Então, um caso de uso chamado exibir estado, operação fornecida. Se nós formos olhar aqui as operações requeridas, nós temos, por exemplo, aqui a operação encerrar partida, a operação requerida. Vamos colocar essa operação também aqui no diagrama. Então, observa, encerrar partida está colocada, só que com o estereótipo required, para destacá-la como uma operação requerida, diferente aqui de exibir estado, que é uma operação fornecida. Então, o que vamos fazer? Vamos colocar todas as demais operações requeridas e fornecidas associadas aqui a esse nosso ator, a porto lógica, e depois por outro porto, porto servidor, associar as operações dessas outras duas interfaces, uma requerida e uma fornecida. Ok? Essencialmente isso. Então, vamos dar aqui no nosso diagrama de casos de uso um salto de modelagem e voltemos com esses passos já dados. Então, aqui a modelagem completa, todas as operações copiadas, diferenciadas, operações requeridas de operações fornecidas, então operações requeridas com estereótipo required, como aqui. E, além disso, nesse exemplo, nós vemos mecanismos de diferenciação, que, por exemplo, nós temos a operação fornecida encerrar partida, nós temos aqui encerrar partida com o identificador encerrar partida reqs, querendo destacar que é uma requerida do porto servidor, e essa aqui uma requerida
do porto lógica. Aqui, por exemplo, nós temos o receber jogada com um REC, apenas para diferenciar do receber jogada fornecida, que aqui está. E outra coisa interessante também nessa modelagem é a operação notificar, que é uma operação acessível nos dois portos, então associada aos dois portos. Bom, o objetivo dessa aula então era a produção do diagrama de casos de uso de um dos nossos componentes, que era aqui o nosso componente interface usuário. Então, com o diagrama de casos de uso feito, essa aula prática encerra por aqui.